tema de hoje é uma nova vida. Uma nova vida com Jesus. Uma nova história, um novo tempo, novas possibilidades, enfim, tudo novo. Mas essa nova vida, de novo, ela se manifesta por conta da fé. Ela se manifesta por conta de uma escolha que tem muito mais a ver com o poder de Deus na nossa vida do que as nossas forças mesmo. Mas é uma escolha. Mas é uma escolha que nos coloca para viver num tempo diferente, para enxergar as coisas de uma forma diferente. Essa semana eu estava assistindo um podcast com o nosso apóstolo, o apóstolo Lamartine, e foi feita uma pergunta para ele sobre o que aconteceu com a vida de uma determinada pessoa. Por que aquela pessoa sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, perdeu esposa, filho, perdeu a vida, mesmo ele tendo declarado a sua fé em Jesus Cristo. O apóstolo Lamartine, de uma forma muito cuidadosa, falou assim: cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu posso imaginar. Essa pessoa, ela transitava e falava muito sobre o mal. Sempre falando sobre demônios, sobre inferno, sobre conspirações e tantas outras coisas. E o entrevistador perguntou: mas será que for por isso? Eu falei assim: olha, Deus está acima de todas as coisas. Às vezes se engana quando a gente imagina, pelo fato de eu ter entregado a vida para Jesus, a vida fica mais difícil. Não é isso. Cara, Deus é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Obrigado, Lucas. Deus é poderoso. Ele é maior que Satanás, Ele é maior que as forças do mal. E nós, quando nos alinhamos a essa verdade, que o mal vem, a gente sabe que vem, mas ele não é suficiente para te derrubar, para te destruir, se você está em fé. Se você busca, se você alinha. Quando nós estamos com Jesus, a gente acredita realmente numa nova vida. Que vida nova é essa? Antigamente nós éramos escravos, nós estávamos no mundo, nós já no maligno, mas agora eu sou de Cristo. E em Cristo eu sou uma nova criatura, com todos os benefícios. Com todos os benefícios que essa nova vida traz. Eu queria que vocês pudessem ler comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a visão antiga, as reações antigas, a maneira de enxergar a vida do passado, não cabe mais. Em Cristo, eu preciso aprender a enxergar com os olhos de Cristo. É uma luta, porque muitas vezes a gente fica arraigado no passado. A gente traz conosco dores, traumas, reações. A vida fala sobre determinadas reações e fala assim, são reações carnais. Mas o cristão não deveria ser carnal, é verdade. Quando Paulo fala sobre cristãos carnais, ele está falando de uma forma de te chamar a atenção. Precisa corrigir. Então nós temos, às vezes, atitudes do passado e a gente precisa falar: Deus, eu não quero, porque eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo já se passou. Eu preciso viver um tempo novo. Nós estamos no mundo jaz do maligno, nós vivemos nos mesmos lugares onde nós muitas vezes estávamos, mas nós somos de Cristo. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Essa semana, na série de devocionais que nós estamos fazendo, cara, uma palavra tremenda. E uma reflexão muito realmente especial, que foi nos entregue para refletir. Pedro, ele era um homem que pescava junto com seus amigos, com seus irmãos. Ali era a vida dele. Mas um dia ele conheceu Jesus e a partir daquele dia, tudo o que ele vivia dizia respeito para Jesus. Mas com o passar do tempo, aquilo que deveria acontecer, aconteceu. E por mais que eles soubessem, eles não queriam admitir. E muitas vezes a gente pensa assim. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. A gente sabe que nos últimos tempos as coisas ficariam difíceis. As pressões, sejam as visíveis, mas principalmente as invisíveis, né, elas iam acontecer. Então Pedro e os demais discípulos de Jesus sabiam que ele teria que
acontecer alguma coisa, e ele falava, estou indo embora. Eles não aceitavam. E quando ele foi, imagine a sensação, a impressão, o medo que eles sentiram, o vazio. É como chegar para o Maurício agora e proporcionar para ele uma reflexão de algo que seria absurdo. Imagine Maurício viver sem a Olívia. Quanto tempo junto? 30 anos. Todos os dias ali. Todos os planos sendo feitos por conta da esposa amada. E um dia, por algum motivo, abruptamente, olha, estou indo embora porque chegou a hora. Por mais que ele entendesse que era a vontade de Deus, o coração fica ali alarmado. E agora como vai ser? Como vai ser viver, Maurício? Não dá nem para imaginar, né? Não dá. E esse era o sentimento dos discípulos de Jesus. Não dava para imaginar. Não dá para imaginar. Por isso ele fala, eu vou, mas eu envio o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo, Deus, junto com vocês, vocês possam fazer todas as coisas. Ou seja, amados, quando eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, e eu tenho a promessa do Pai, o mesmo Deus que enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo que fez o que fez na vida dos discípulos, é o Espírito que faz nas nossas vidas. Por que ele faz isso? Para que nós venhamos viver uma nova vida. Gente, não é algo, sabe, que é distante, mas é algo próximo, que nós precisamos enxergar para tomar posse. Essa nova vida, ela vem com uma nova identidade, ela vem com um novo RG, ela tem um novo documento, eu sou filho de Deus. A gente deu aqui para a Deise um certificado de batismo, a gente deu para o Diego e para a Juliana um certificado de aclamação, é um documento, mas isso aqui é só a ponta. Mas é um novo documento de vida. A graça de Jesus, ela transforma o passado de uma forma tremenda. Mas não transforma só o nosso passado, não cura apenas as nossas feridas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas vergonhas. Deus pode curar tudo isso. Nós precisamos crer. Mas Deus não trabalha só o passado. Deus não trabalha o teu presente, o teu dia a dia. Deus trabalha o teu futuro. É muito mais. E essa verdade é tão forte, porque muitas vezes a gente fica só preso no passado, o passado. Mas e o presente? O que Deus me chamou para fazer agora? Onde Deus me colocou? Como eu estou vivendo? Como eu estou trabalhando? Como eu estou me relacionando? O hoje é importante, Deus trabalha. Como Ele começa a colocar no teu coração propósitos futuros. Deus não quer que ninguém fique vivendo a mesmice. Em Cristo tudo se faz novo. Nós não somos definidos pelos nossos erros, fracassos, culpas, mas pelo amor. Quando a gente está em Cristo, a nossa maneira de enxergar a vida é diferente, a gente se sente muito mais seguro. Perdoar é fácil. Porque eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Poxa, te passaram para trás, foram desrespeitosos com você. Não foram honestos, mas quando a gente olha isso na visão carnal, o nosso impulso é tentar como que é? Revidar. Escapou aqui. Não, eu preciso de justiça. Eu tenho que sentar e falar. E pessoas que são sanguíneas não se controlam. Mas isso é velho homem. Quando você está seguro em Deus, você perdoa. Você traz para perto. Você procura enviar mediante os ensinamentos do Pai. Esse é o comportamento do cristão que é espiritual e não carnal. Mas assim, fala assim, poxa, pastor, isso é difícil. É, para mim, muito difícil. Mas para mim, filho de Deus, para mim, nova criatura, é algo muito acessível. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu não estou competindo espaço. Deus me chamou para que eu fosse obediente a Ele. E através dessa obediência, eu vou ser pacífico, eu vou ser amoroso, eu vou ser tardio a irar-se. Cara, isso são promessas de Deus. Eu vou falar menos, eu vou ouvir mais.
Isso é características de uma nova vida em Cristo. Mas nós precisamos enxergar. Porque isso é uma visão, uma nova visão daqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa visão, nesse novo tempo, nós somos filhos, herdeiros, temos propósitos. A nossa esperança sobre tudo, ela muda. Eu não olho para um desastre como algo definitivo. Eu não olho como um diagnóstico de morte, como algo definitivo. Pastor, isso é muito lindo, mas isso é real? É. Porque nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de homens que falam coisas, mas não cumprem. Mas Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala. E Ele falou que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. E a glória de Deus está distribuída para todos nós, através de Cristo Jesus. Nós precisamos enxergar a vida de uma forma diferente. Porque nós precisamos perdoar mais. Nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos olhar as pessoas, não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas poderiam ser, se elas conhecessem Jesus. Se elas tivessem as suas vidas transformadas pelo poder do amor do Pai. Tem pessoas admiráveis que vocês falam assim, como pode? Sim, pode, porque Jesus faz parte da vida dele, faz parte da vida dela. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos ao nosso dispor o Filho. Nós temos propósitos e nós temos esperança. Na presença dessas coisas, nós temos o perdão, nós temos a restauração e nós temos a força necessária. Mas, de novo, nós lidamos com muitas coisas, muitas variáveis. E muitas coisas se levantam para tentar desestruturar essa nova vida. A nossa fé para o mundo é loucura. Eles não conseguem entender. A maneira que quem está em Cristo enxerga é diferente de quem está no mundo. E muitas vezes a gente quer que as pessoas venham a enxergar e pensar como nós. E exigimos mudanças, transformações, tais quais nós estamos passando e muitas vezes nem percebemos. Nós estamos diferentes do que nós éramos antes. O problema é que quando, por alguma razão, alguma situação, a gente abandona essa postura firme da presença do Pai, esse crescimento contínuo, e a gente quer voltar para trás, por conta de alguma situação. Por isso nós precisamos superar todos os embates, todos os obstáculos, todas as influências. E o que Deus pediu para eu compartilhasse com vocês é superar aquilo que pode ser um problema nessa jornada de fé, nessa caminhada de fé. A gente sabe que a gente tem inimigos. Então a gente fica pronto. E quando a necessidade da superação diz respeito a pessoas amigas, a pessoas que te amam, a pessoas que se preocupam com você. Quando a luta, ela está nesse nível. Por exemplo, 1 Coríntios 1,18. Vou repetir aquele texto que eu acabei de falar. Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. As pessoas não entendem a nossa fé. Aqui a gente não está lidando com inimigos. Pessoas que declaradamente querem nosso mal. Pelo contrário. Mas nós precisamos ser sensíveis para poder perceber. São pessoas que não entendem a nossa fé. Que não entendem a nossa escolha. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Amados, todas as pessoas que não têm Jesus, elas fazem parte do mundo. Por mais que seja difícil de a gente admitir, uma pessoa amada, mas que não entregou a vida para Jesus, ela é levada, ela é influenciada pelo inimigo das nossas almas. Eu não estou falando isso para você ser inimigo delas, muito pelo contrário. É só para que você não seja induzido a deixar de fazer algo
de buscar algo, de continuar crescendo na fé, por conta de uma interferência em amor. 1 João 3,13 fala o seguinte: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo não entende a nossa fé. O mundo não entende porque a gente vai na igreja todo domingo. O mundo não entende quando a gente perdoa alguém que fez mal. O mundo não entende. E provavelmente quando você perdoa uma pessoa que te fez mal, alguém que te ama muito, querendo te proteger, vai falar para você: cara, não faça isso. Essa pessoa é péssima, é ruim. Quando você não sente ódio por alguém que te fez mal, alguém vai falar assim: não, evita, não fala, faz isso, faz aquilo. Não entende como na vida de um crente as coisas se desenvolvem, se desenrolam. É diferente. Um bom conselho não coloca você nunca em embate com ninguém, principalmente com um cristão. Tem um texto que fala sobre isso. Me fugiu agora a referência, mas como que eu posso imaginar que alguém do mundo possa ser juiz numa causa daqueles que vão julgar o mundo, que são os filhos de Deus? Poxa vida, como que eu vou procurar conselho em alguém que não tem o Espírito Santo para lidar com uma causa que diz respeito à minha vida? O Senhor quer que nós contemos mais com Ele. Mas nós temos que enfrentar algumas questões. Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21, que fala assim: e foram para uma casa, está falando sobre Jesus, e afluiu outra vez uma multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quando os seus ouviram isso, a família de Jesus, saíram para prender ele, porque diziam: está fora de si. A família de Jesus não entendia o chamado dele. E por muitas vezes tentou obstruir. Falou: não, que negócio é esse? Você não come, você não bebe, você está o dia inteiro nisso. E muitas vezes as pessoas, por falta de entendimento do nosso chamado, entendimento que foi nos dado, através do Espírito Santo de Deus, vai falar para você: menos. Não precisa tanto. Amados, é o Espírito que coloca no nosso coração quanto nós precisamos. O Espírito. Quanto que eu preciso orar, o Espírito que vai me ministrar. O quanto eu preciso ler, o quanto eu preciso ir na igreja para ter relacionamento com os irmãos, aprender tantas coisas boas. E como lidar com outras coisas que não são tão boas assim. É o Espírito que mostra. É o Espírito. O próprio Jesus, ele teve que parar e falar assim: poxa, a minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas é difícil fazer isso. Concordam comigo? É difícil. Quando alguém da tua família fala: poxa, não vai. Toma cuidado. Esses crentes, olha, pastor, então, não se envolve com essa laia. Não entendem a fé. Marcos capítulo 10, versículo 26 a 31. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos para te seguir. Tudo. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos com perseguição, e no século futuro, na vida eterna, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Esse texto está falando o seguinte: não tem como a gente fluir no Espírito. Não tem como a gente viver todo o potencial de fé se nós não entrarmos de cabeça. Não dá. Não dá para administrar a vontade de Deus com a nossa vontade. A gente tem que fazer com que a nossa vontade, e ela é importante para o contexto de Deus, até porque Deus falou assim: ore, peça. Ele quer que você peça o quê? Pede o que você está no teu coração. Ele quer que você peça, porque ele leva em consideração teus sentimentos. Ele viu o clamor do povo. Mas o próprio Deus ensina: alinha a tua vontade a mim. Tudo que pedires segundo a minha vontade, você vai receber. Amados, é importante.
Não tem como viver a plenitude do poder de Deus se nós não entrarmos de cabeça. E ele fala para Pedro, Pedro, você largou tudo? É verdade, não tem quem receba se não largar algumas coisas que possam lhe atrapalhar. Mas aprenda uma coisa, ele fala para Pedro, você vai receber 100 vezes mais. Eu creio que Deus não deve nada para ninguém. E não tem como eu abençoar minha esposa, não tem como eu abençoar, a esposa abençoar o marido, não tem como abençoar melhor os filhos, não tem como lidar melhor com a casa, que não seja fazer essas coisas através do poder de Deus. Você quer ser um bom marido, você quer ser uma boa esposa, quer ser um bom pai, quer ser um bom profissional, cara, alinha a tua vida a Deus, entre de cabeça, vai revelar coisas novas para você. Muitas coisas que acontecem na nossa vida não é somente falta de oportunidade, mas é falta da presença de Deus abrindo portas que foram fechadas por palavras de morte, por inveja, por pessoas que querem o teu mal e declararam contra a sua vida e por algum motivo aquilo criou uma amarra que precisa ser arrebentada e só se arrebenta pela fé. Pela fé. Deus tem coisas grandes para você. Desde que você entenda que essas coisas grandes, elas são nos apresentadas quando se entra de cabeça. Não dá para fazer. Não dá para viver com Deus, com reservas. A isso não. Desse jeito não faço. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Então, a primeira superação diz a ver com pessoas que nós amamos e nos amam, mas que não têm a mesma fé. Não porque elas são ruins. Elas só não conhecem a Deus e não têm o Espírito Santo. Eu lembro uma vez, trabalhando na Parque, tinha uma menina passando dificuldade. E hoje ela é cristã, ela até congrega numa igreja batista, lá em São Paulo. Mas na época ela estava passando um problema sério com o casamento. E o nosso chefe, ele tinha uma fé diferente. E ele chamou essa menina para perto e começou a compartilhar aquela fé, a fé dele para aquela menina. E eu olhei aquilo novo e precisando muito de aprender tantas coisas. E eu conversei com outro supervisor que era católico, que era cristão. E eu falei, cara, ele está ensinando errado. Ele falou, cara, ele está dando para ela o melhor que ela tem, o melhor que ele tem. Ele acredita, para ele é bom. E a atitude dele é boa. Sabe, amados, é verdade. A atitude dele era boa. Ele procurou fazer o melhor. Mas o melhor dele era um caminho de morte. Eu aprendi isso. Não tenho que ficar olhando o que o outro faz. Eu tenho que fazer a minha parte, que eu não tinha feito. Eu não compartilhei com aquela menina a minha fé. Mas uma verdade também é que se ela seguisse aqueles caminhos, eram caminhos de morte. Pessoas que nos amam. Se você ouvir um conselho, talvez você não vá para o lugar onde você encontra aquilo que verdadeiramente vai transformar a tua história. Outra superação que nós precisamos lidar é o nosso adversário. O cristão, ele tem um adversário, ponto. Se o mundo nos odeia, o príncipe dele também nos odeia. Sobre esse inimigo precisamos saber que ele anda ao nosso derredor. Ele tenta todas as vezes. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente está distraído, enquanto está tudo bem, a gente fica um pouco meio tranquilo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E as armas da nossa guerra, pelo menos as armas que nos dão a vitória, elas são espirituais. Para derrotar esse inimigo, o leão bramando, buscando a quem possa tragar, eu preciso estar alinhado com Deus. Apocalipse 12:10 fala o seguinte: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, amados. Sabe qual é a maior ferramenta de Satanás? Acusação. E sabe de uma coisa? Ele utiliza muitas pessoas para acusar. Aqueles que não são de Deus, ok, a gente entende, mas quando a gente vê um cristão acusando um outro cristão,
questionando, criticando, muitas vezes amaldiçoando. Amados, papel do inimigo, não faça isso. É ruim. É ruim para a pessoa que está sendo acusada, mas principalmente você que tem Cristo, que está se permitindo ser levado pelo inimigo a fazer algo que ele mais faz e o que mais traz divisão em famílias, relacionamentos, igreja. Mateus 13, 24 e 25, propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, de novo, descansando, distraído, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus 13, 28. E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. O inimigo, ele quer trazer confusão para a tua vida. Ele quer dificultar a tua colheita. Amados, aquilo que Deus tem para nós, o inimigo não toca. O inimigo não vai pegar a tua bênção. O inimigo não vai roubar a tua paz. Aquela paz que você conquistou em Jesus Cristo. Mas ele vai tentar lançar na tua mente, ele vai tentar lançar na tua vida pensamentos, ele vai tentar lançar outras coisas, para que haja confusão. E é justamente isso que acontece nesse texto sobre o joio e o trigo. E depois a gente aprende o seguinte: não adianta você querer tirar o joio de uma hora para outra, porque a raiz está entrelaçada, a gente não sabe quem é esse e quem é aquele. A gente tem que esperar pelos frutos. Por isso, amados, uma vida com Cristo precisa de frutos. Precisa de mudança. Eu era assim, mas agora eu sou assim. Amados, toma cuidado com a expressão eu sou desse jeito e não mudo. Muda sim. Porque o poder de Deus nos liberta do que nós éramos, para que nós venhamos viver o que Ele tem de melhor para nós. A gente poder sentir a presença de Deus no momento de luta, para que aquela luta, para que aquele problema, para que aquela dificuldade não seja maior do que de fato ela é, porque maior é Deus. Que a gente possa olhar para o nosso inimigo como Davi, pelo Espírito de Deus, olhou para Golias e falou: maior é Deus. Mas isso não é historinha para ilustrar ou para nos dar sono enquanto nós temos insônia por conta de um problema. É a realidade de uma nova vida em Cristo. É a realidade de uma nova vida com Deus. Uma realidade. O nosso adversário, ele traz intriga, ele traz confusão. Ele quer tirar você do lugar onde Deus tem te colocado. E nós precisamos guardar o nosso coração de sementes de amargura, de ódio, de ressentimento. Precisamos guardar o nosso coração de sementes de medo, de insegurança. Nós precisamos guardar o nosso coração de sementes de negatividade, de visão maliciosa do inimigo, de duplo sentido, que gera pessimismo, divisão, isolamento. Aquelas conversinhas mal conversadas, semente do mal. A gente precisa guardar o nosso coração disso. Prática do mal, do pecado, ações que induzem outros ao erro. Crítica, por exemplo. Cuidados do mundo, materialismo, preocupações excessivas que sufocam a palavra espiritual e a espiritualidade. Será que vai dar? Amados, já deu. Já é nosso. Já está consumado. Não deixe que ninguém traga uma palavra diferente das palavras que Deus tem semeado sobre a tua vida. Tudo posso no que me fortalece. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Pastor, mas isso são palavras de vitória, né? De ufanismo. Não, são palavras da Bíblia. Mas todas elas estão acompanhadas de verdades. Quando Paulo fala, quem vai me afastar do amor de Deus? Ele conta uma série de coisas que ele passou. Que fala assim, isso não foi suficiente. Aprendam, não é suficiente. Eu continuo. Paulo é um exemplo maravilhoso de um homem transformado. Ele mudou. E o exemplo de Paulo, ele é muito clássico, porque ele cai do cavalo enquanto ele procurava matar os cristãos. E a partir daquele momento começa uma transformação gradativa na vida dele. Não foi de uma hora para outra, mas foi gradativa. Mas a partir daquele momento ele começa a mudar. E aquele Paulo arrogante, ele se torna um homem humilde. E as cadeias dele, ele vive de tal forma que elas não podem aprisionar o chamado dele.
Muitas das cartas, das palavras que ele escreve de dentro de cadeias. Amados, Deus está ensinando para a gente através disso, que nos momentos mais difíceis nós teremos as nossas maiores vitórias. Desde que nós lidemos com ela com fé. Desde que nós lidemos com ela com a alegria da presença de Deus na nossa vida. Amém? E outro ponto importante, que eu deixei para o final, é aquilo que diz respeito a nós mesmos. Eu tenho que mudar o meu discurso. Eu tenho que mudar minha maneira de falar. Às vezes eu falo palavrão, às vezes eu reclamo demais, eu nunca consigo enxergar nada de bom. Se eu tenho que superar pessoas boas que têm conselhos ruins por conta de uma fé diferente, se eu tenho que superar o inimigo, eu tenho que superar eu mesmo. Não dá para somente falar que a culpa é dos outros. Não dá para falar que você está vivendo isso porque tua esposa fez aquilo, ou porque teu marido fez aquilo outro. É porque o ambiente que você está não te favorece. Você não tem a oportunidade como determinadas pessoas têm. Esquece isso. Amado, você tem Deus. Você tem tudo que você precisa. Você tem Deus. Você tem todas as portas abertas ou fechadas. Ou seja, tem lugares que Ele não quer que você entre. Então Ele vai fechar a porta. Então acredita que uma porta fechada cumpre um plano. Mas eu estou em dúvida, ore para que Ele te revele. Se está difícil orar, chame alguém. Mas não admita nada diferente das promessas de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. Mas essa é a tua luta. A luta contra você mesmo. Onde você entrega os pontos antes da hora. Onde você prefere, de novo, voltar a ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes que você tinha quando você era velho homem, ou seja, quando você não conhecia Deus. Quando você não sabia de verdade que o mar aberto diz respeito a você. Quando você não sabia que a nuvem que levava as pessoas do deserto diz respeito a você. Que a arca de Noé diz respeito a você. E seguindo mais para frente, que a cruz de Cristo diz respeito a você. Que a ressurreição de Cristo diz respeito a você. Quando nós não sabíamos essas coisas, tudo bem, mas hoje nós sabemos que todas as coisas que nós lemos na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, diz respeito a Jesus, e Jesus diz respeito a nós, a fim de termos uma nova vida. Quando eu olho para Jesus, eu preciso enxergar, como se eu olho no espelho e vejo o meu reflexo, uma nova vida. Não é mais o Israel. O Israel é novo, o Israel precisa ser novo, o Israel precisa falar coisas novas, o Israel precisa ter novos pensamentos, o Israel tem que ter novas percepções sobre as coisas. Quando eu olho para lá, eu não vejo o que era antes, eu vejo com novos olhares, porque Deus nos chamou para termos esperança e sermos os arautos da esperança para todos. Eu não posso ter opinião? Tenha opinião, mas tenha opinião certa. Eu não posso ter posicionamento? Tenha posicionamento, mas tenha posicionamento certo. E qual que é o posicionamento certo? É aquele que começa no texto que você leu, no dia que você acordou, e você falou: Deus, esse dia te pertence. E você consagra ele. Provérbios 23, 7. Porque como você imaginou no seu coração, da forma que você olha, da forma que você percebe, da maneira que você acredita, assim você é. Aquilo que vai ser o meu dia passa por aquilo que eu acreditar que ele vai ser. Pastor, isso é força da mente. Não, isso é a Bíblia falando para você. E nós precisamos começar a declarar o que eu quero viver. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu coração. E Deus tem poder para isso. Outrora, não fosse Deus, eu não conseguiria. Mas já que Ele está propondo mudança, tente. 2 Coríntios 5,17 de novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu preciso bloquear. Não deixar que se encontre. O inimigo não vai te achar. O carteiro do inferno, quando te procurar, bater na tua porta com aqueles pensamentos, com aquelas reações, ele não vai te encontrar. Ah, estou procurando aqui a Júlia.
Júlia, cadê a velha Júlia? Não, não tem mais velha Júlia. Aqui tem uma nova Júlia. Não, tem uma carta para a velha Júlia. Você não pode entregar aqui, porque ela não vive mais nessa casa. Aqui tem uma nova pessoa. Qualquer ressentimento, qualquer situação desse tipo de vingança, de... Pastor, mas isso não é fácil. Graças a Deus, não é fácil. Porque é o próprio Deus que torna mais fácil para a gente. Se dependesse da gente, a gente não ia conseguir fazer. Mas Ele quer que nós venhamos viver uma nova vida. A gente precisa bloquear tudo aquilo que me remete ao passado. Toda palavra. Todo relacionamento. Se fosse uma droga. Como um adicto lida com a bebida, como um adicto lida com a droga, eu não posso permitir que aquilo venha fazer parte da minha vida novamente. Para isso eu preciso me encher. De outras coisas, não. Daquilo que realmente faz com que eu me sinta satisfeito. E é Jesus. O carteiro do inferno, ele não pode ter acesso a uma natureza caída, ao velho homem. Velhos padrões, pensamentos, ações, culpa, condenação, perspectiva humana. Porque em Cristo Jesus eu tenho reconciliação. Em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus a minha motivação ela não é material, ela é por amor. Em Cristo Jesus o meu foco mudou. Não sou mais eu. É o que Deus quer. Deus pensa. Em Cristo Jesus eu não fico mais brigando por coisas passageiras. O meu pé, a minha caminhada é firme para quê? Para a eternidade. Nós precisamos começar a pensar mais na eternidade, orar mais para a eternidade. Encher o nosso coração mais daquilo que é duradouro e permitir que essas coisas efêmeras, nesse mundo que nós somos doutrinados a querer tudo de uma hora para outra do nosso jeito. Amados, a gente precisa prestar atenção. Aquilo que demorava mais tempo para se conquistar, hoje se conquista com muito menos tempo. Aquilo que era muito mais difícil para se conquistar, hoje se conquista com muito mais facilidade. Aquilo que demorava muito para terminar, como casamento, por exemplo, hoje termina muito mais fácil. Amados, pensem, vejam, o inimigo está criando uma doutrina. Não tem nada a ver com aquilo que nos faz bem. Nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos olhar mais para Cristo. E colocar debaixo dos nossos pés não só o inimigo, Satanás, mas as vontades que diz respeito a ele. Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Quando Isaías fala lá em Isaías 43, 18 e 19, esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até o deserto eu vou abrir um caminho de riachos ao ermo. Já aconteceu, meu irmão. Pode olhar para a tua vida. É bem provável que você esteja vivendo algo muito melhor do que você esperou. Talvez você esteja num lugar e com pessoas muito mais do que você tinha imaginado dos teus melhores sonhos. Amados, o inimigo tem roubado a satisfação do nosso coração. O inimigo tem roubado a alegria das conquistas, das pequenas conquistas, porque ele não quer que você enxergue que Deus já está operando na tua vida. Deus colocou na tua história as melhores pessoas. Mas talvez não esteja acontecendo, mas isso não deixa de ser verdade. As melhores pessoas já estão no teu caminho. O que você está vivendo já é o suficiente para você multiplicar. O teu marido é o melhor marido. Não deixe que o inimigo roube isso. A tua esposa é a melhor esposa. Não deixe que o inimigo roube isso. Lute para que essa mentira não destrua a tua satisfação. O teu filho é o melhor filho. Ele é perfeito.
Mas as dificuldades, Ele é perfeito, não deixe que ninguém roube isso, para que não seja roubado juntamente com isso a palavra que vai declarar: Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é forte, Ele vai realizar sonhos, Ele vai conquistar, Ele é especial em Cristo Jesus, Ele vai ser um profeta, Ele vai ser um missionário. Não deixe que ninguém roube o teu trabalho. Talvez você não tenha o salário que você gostaria de ter, mas a porta que foi aberta foi Deus que abriu. E não deixe que o inimigo roube ou lance insatisfação naquele lugar, porque aquele lugar, ele depende de Deus também. Se Deus quiser, Ele transforma algo pequeno na maior empresa aqui do Porto de Portugal. Mas isso é visão de fé. A nossa derrota começa quando a gente não consegue enxergar aquilo que Deus já colocou na nossa vida. Talvez não esteja da maneira que você gostaria, então aperfeiçoa. E como você vai aperfeiçoar isso? Trazendo Deus para perto. Daquela pessoa que não está tão legal? Não, de você. É a tua visão que precisa mudar. É o teu jeito que precisa mudar. É a tua maneira de tocar naquilo que Deus está colocando diante de você. O problema nunca está no outro. Você tem autoridade em Deus para declarar: problema, saia daqui e lança-te ao mar. Levanta, anda. Mar, abre. Sol, cesse. Nós temos autoridade em Deus. Nós precisamos usar essa autoridade. E nós não vamos usar autoridade se eu esperar que o outro mude. Deus não te deu autoridade para você delegar. E quando fizeram isso, deu problema. Quem delegou autoridade para Satanás foi um homem, quando pecou. Se você tiver que fazer algo, faça. Faça com a visão correta. Faça com um olhar de vitorioso. Faça com alguém que deseja viver tudo o que Deus tem para você. Mas isso vai passar necessariamente pela satisfação. Você precisa ver o que Deus já fez na tua vida. Você precisa agradecer aquilo que Deus já te deu. Para que você comece a ser grato. Para que você comece a ser generoso. Para que você comece a ser abençoador. Para que você não se limite a estar somente com quem te faz bem, mas você comece a se permitir estar com aquele que você quer que melhore. Deus não quer que você viva do poder do outro. Deus quer que você viva do poder que Ele ministrou sobre a tua vida. E esse poder é grande para mudar a história. Mas essa história começa a ser mudada quando ela faz mudança na tua vida. Preciso que você feche os olhos um instante. Preciso que você enxergue algo hoje, para a glória de Deus. Quero que você procure algo que você não tenha. Eu preciso, porque o Espírito Santo está dizendo isso agora, que você procure algo que você já tem. Mesmo que esteja escondido, no meio de tanta confusão da tua mente. Eu oro para que o Espírito Santo comece a tirar toda a confusão, todo o joio que foi lançado sobre a tua mente. Deus, tira todo o joio, Pai. Tira toda a confusão da mente. Deus, nós precisamos de um milagre hoje. Nós precisamos, Senhor Jesus, de um milagre, Pai. Tira toda a confusão. Senhor Jesus, começa a revelar um passado que está indo embora, Pai. Amargura que está indo embora. Traumas que estão sendo curados. Senhor, começa a mostrar o perdão poderoso de Cristo Jesus, que transforma situações, que transforma coração, que transforma vidas. Senhor, começa a mostrar. Não para mim, Senhor, mas para os teus filhos. Senhor Jesus, eles estão com os olhos fechados, porque nesse momento eles não querem ver as coisas que os olhos permitem ver. Mas eles precisam enxergar aquilo que o Espírito quer mostrar. Senhor, Tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais. Mas a palavra revelada é essa, Pai. Nós precisamos mudar, Pai, a partir daquilo que o Senhor já nos deu. Nós temos tudo o que nós precisamos para semear vida e vida em abundância. Nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos o amor, nós temos o próprio Deus em nós. O Espírito Santo já foi nos dado para que através dele tudo fosse aprendido e que através dele tudo fosse feito. Ele é o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos dá força. O poder de Deus está aqui.
O poder de Deus está aqui para abrir portas para você, para que você entre para uma nova vida. Se você sente a necessidade, se você sabe que você precisa de ajuda para mudar a tua forma de pensar, porque tem sido difícil, eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero orar em especial para você. Eu sei te falar isso porque eu sei como eu luto contra um ambiente de muitas vezes de raiva, de incompreensão. Ser sanguíneo às vezes não é bom, porque quando você estoura, você fala coisas que magoam as pessoas, e nós não podemos mais magoar ninguém, porque Deus não nos chamou para magoar, o Senhor nos chamou para abençoar. Agora, o não querer magoar é uma escolha, e eu não quero mais magoar ninguém, eu não quero mais entristecer ninguém, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Essa é a minha oração, mas eu quero que seja a tua oração, e há poder de Deus nesse lugar, que nos leva verdadeiramente a pensar que é possível, Pai. Eu tenho esperança, Jesus. Eu tenho esperança, Jesus, de poder olhar para Ti. E também olhar para as pessoas como eu olho para Ti. Eu vejo em Ti graça, eu vejo em Ti doçura. Eu posso olhar para as pessoas hoje e ver graça e doçura. E quando eu lidar com elas, também eu lide com graça e doçura. Que eu seja menos crítico, que eu seja menos duro. Que eu seja menos violento, que eu aprenda que com o Senhor Jesus, o Senhor foi para aquela cruz para mudar a situação de todos, e não foi necessário nenhuma reclamação, nenhum grito, e a tua convicção foi suficiente para abrir uma porta que outrora, para fechar uma porta que outrora foi aberta, e não apenas fechar essa porta, mas o Senhor abriu uma outra porta e nos colocou lá para dentro, e nessa porta o Senhor nos convidou para sentar à mesa. Nós tínhamos tudo à nossa disposição. Nós precisamos, Senhor Jesus, mudar hoje, Pai. E esse foi o motivo que o Senhor nos trouxe aqui. Nós celebramos o batismo, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, mas o Senhor tinha algo muito, mas muito pessoal. O Senhor tinha algo, Senhor Jesus, muito estratégico. Talvez ninguém ainda viu o que estava precisando, mas o Senhor já viu. O Senhor nos trouxe aqui para nesse dia colocar no nosso coração essa sementinha. Aparentemente tão pequena, mas era essa sementinha que ela vai crescer, crescer, crescer. E ela vai se tornar uma árvore linda, que no tempo certo, ela vai dar frutos, muitos frutos. Frutos que vão permanecer, Pai. Senhor, aqui está os teus filhos. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, por cada um deles. E peço, sabendo, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu peço, Pai Todo-Poderoso, através da tua palavra, que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. A verdade, Pai Todo-Poderoso, daquilo que começa, Senhor Jesus, aquela cruz, vai alcançar os corações, eu sei, Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu já me disponho a te agradecer. Eu já me disponho, Pai Todo-Poderoso, a celebrar. Porque vidas que aqui estão, Pai Todo-Poderoso, sentirão, Senhor, tanto bem. Vai ser incrível, meu Pai, o que vai acontecer daqui para frente hoje, Pai. Da maneira que eles saírem daqui, Senhor, diferente da maneira que eles entraram. O peso, Senhor, que eles carregavam. Mas, Senhor Jesus, a paz, Senhor Jesus, que veio de Ti. Pessoas vão perguntar, o que aconteceu? Você fez um procedimento estético. Você está diferente. Você colocou cabelo. Eu não sei. Mas essa pessoa vai poder falar, Jesus me visitou de uma forma. Mas não é por aquilo que nós temos que nós vamos mudar. É por aquilo que nós somos em Jesus Cristo que nós já mudamos. Que nós possamos celebrar esse Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Eu quero que você viva para a glória de Deus. Novo. Vamos celebrar o novo em Cristo Jesus.